Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer mais uma mensagem da palavra de Deus para nós. Marcos capítulo 10, verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos ter um breve momento de oração. Pai, obrigado por mais uma vez termos o privilégio de estudarmos a Tua palavra, de termos diante de nós, ó Deus, a exposição da Sagrada Escritura. Reconhecemos o nosso coração inclinado muitas vezes ao mal, ó Deus. Por isso pedimos a Tua bênção, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos guie a toda a verdade, a tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Abençoa o Teu povo, abençoe cada um, Pai, dos meus irmãos, da nossa igreja, da nossa congregação. Toca, Pai, no nosso coração, nos guarda, nos livra de todo o mal, Pai. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém, amados. Esse texto, ele toca especialmente na questão do divórcio, né? Especialmente na questão de casamento e divórcio. E é importante a gente perceber como a Bíblia tem instrução para toda a nossa vida. E com o casamento, com o divórcio não é diferente. E o nosso desafio é vivermos segundo a palavra de Deus, e não segundo o que o mundo nos ensina, não segundo o que a cultura nos ensina, o que a televisão nos ensina, o que os nossos amigos lá de fora nos ensinam. Mas nós temos a palavra de Deus como nosso guia, como nossa regra de fé e prática. Aquilo que a gente deve crer e aquilo que a gente deve fazer estão escritos na palavra do Senhor. Então, com o casamento não é diferente. E aqui a gente percebe que naquela época, na época de Jesus, havia também discussão sobre o casamento, discussão sobre o divórcio, né? E esse texto, então, toca nessa questão. Uma questão anterior que eu queria trabalhar é o verso 1. Esse verso destaca a importância que Jesus Cristo dava ao ensino, né? O quão importante foi o ensino no ministério de Jesus. Aqui nos fala que as multidões se reuniram mais uma vez junto a ele e ele as ensinava como era o seu costume. Jesus tinha um costume de ensinar. Isso é maravilhoso. Toda vez que as pessoas se aproximavam de Jesus, ele as ensinava. Sejam mulheres, os apóstolos, pais, mães, sacerdotes, as pessoas que se aproximavam dele, ele ensinava, né? Ele é a própria verdade encarnada. Ele está sempre ensinando as pessoas. E hoje não é diferente. Jesus Cristo continua nos ensinando através da Escritura. Então, Jesus, no seu ministério, ele dava bastante importância ao ensino. A pergunta que eu faço para mim e para você é se nós também damos importância ao estudo, se nós nos dedicamos à palavra de Deus, né? Se eu coloco a minha vida ali diante da Escritura, se eu tenho a minha vida devocional, se eu leio a palavra de Deus, se eu me lembro da Escritura, se eu ando pelo caminho meditando nessa palavra dia e noite, como nos diz lá o Salmo 1. Então é importante para mim, para você, nós nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus, né? E esse texto, então, destaca isso, que é o costume de Jesus ensinar a sua palavra. Então, minha palavra aqui, a minha aplicação nesse sentido é que a gente possa nos aproximar da palavra de Deus com um coração humilde, que nós possamos ter fome dessa palavra, fome do ensino, fome da verdade. Nós sabemos que o mundo aí fora ele ensina diversas coisas.
mas o ensinamento da palavra de Deus, da lei do Senhor, ele restaura a nossa alma, ele nos traz de volta a imagem de Deus que foi perdida em parte ali por conta da queda. Então, a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar, de nos abençoar, de nos fazer homens e mulheres mais parecidos com Jesus. E não há nada mais alto para nós, nada melhor para a minha vida e para a sua vida do que sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Tá, o segundo ponto, então, é exatamente o casamento. Então, se nós temos o ensino, esse primeiro ponto, o segundo ponto é sobre o casamento. Aqui o texto, então, nos disse que as multidões se aproximaram de Jesus e ele as ensinou, né? Ele as ensinava. Só que nesse meio agora aparecem, mais uma vez, os fariseus. Eles se aproximam de Jesus não para aprender, mas o texto vai nos falar que eles se aproximaram de Jesus para experimentá-lo, para testá-lo. A ideia é que eles queriam colher provas aqui para incriminar Jesus. E eles usam, então, a questão do divórcio para testar Jesus. É bem provável que eles quisessem que Jesus fosse acusado por Herodes, assim como João Batista teve a sua cabeça decapitada. É provável que eles tocam na questão do divórcio para fazer Jesus dizer algo que desagrade a Herodes, né? Essa é uma das probabilidades eles testarem Jesus com essa pergunta sobre o casamento. Então eles se aproximam de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, que conhecem a palavra de Deus ali do Antigo Testamento, eles se aproximam de Jesus e perguntam: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ou seja, é lícito ao marido se divorciar? Ou abandonar a sua mulher? Ou deixar a sua mulher? A resposta de Jesus, ele aponta para a Escritura, ele aponta mais uma vez para aquilo que foi estabelecido por Deus. Então Jesus, ele traz a autoridade da Escritura. Jesus está preocupado com a vontade de Deus na vida das pessoas. Qual que é a vontade de Deus sobre esse assunto? O que a Bíblia diz sobre isso? Então Jesus aponta para Moisés e ele pergunta então: o que vos ordenou Moisés? Ou seja, a lei de Deus, o que a lei de Deus fala sobre isso? O que Moisés escreveu sobre isso? E a resposta então dos judeus é a seguinte, verso de número 4. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. É interessante que essa discussão sobre o divórcio acontecia na vida dos judeus naquela época, E eles tomavam ali o texto de Deuteronômio 24, verso 1, para estabelecer ali as suas regras sobre o divórcio. E lá nesse texto de Deuteronômio 24, verso 1, diz o seguinte: se o homem achar coisa indecente na sua mulher, ele pode então dar uma carta, um termo, lavrar uma carta de divórcio. Então, a Bíblia abre um precedente para o divórcio, se o homem achar algo indecente em sua mulher. E a gente tem, na época de Jesus aqui, duas escolas aqui, dois tipos de entendimento, duas interpretações sobre esse texto. Uma escola era uma escola mais rígida, uma escola mais, vamos dizer assim, tradicional, e entendia que só através do adultério é que poderia haver o divórcio. E uma outra escola que era mais frouxa em relação a isso, que ensinava que o homem podia dar carta de divórcio por qualquer motivo. E existe uma situação que alguns rabinos escreveram sobre isso, que mesmo, por exemplo, se a mulher queimasse a comida do marido, ele poderia então dar carta de divórcio para ela. Olha o nível que as pessoas chegaram em relação a isso. E esse pensamento aqui de dar carta de divórcio por qualquer motivo era o que imperava na época ali. Esse era o pensamento da maioria dos judeus, que qualquer um podia então se divorciar por qualquer motivo. E Jesus então, ele vai corrigir esse pensamento, ele vai mostrar o erro na vida dos judeus ali, daquele povo, e também provavelmente na nossa sociedade, aquilo que precisa ser corrigido. Então, prosseguindo aqui, então eles citam Moisés, e é interessante porque Jesus, ele vai citar também a Escritura mais uma vez, E aí, o verso de número 5, ele mostra o motivo desse texto que eles citaram de Deuteronômio 24. Diz o seguinte: mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então, a palavra de Deus deu ali um princípio, uma abertura para o divórcio relacionado a adultério, a dureza do coração humano, a fraqueza dos seres humanos,
colocaram ali diante de Deus uma situação onde Deus permitiu o divórcio. Ou seja, não é o ideal de Deus. Tá? E quando os fariseus aqui eles citam esse texto, é como se eles não foram no cerne da questão. Né? E é o que Jesus vai fazer. Jesus vai lá para o Gênesis, ele diz no verso de número 6, porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Jesus coloca o Gênesis, Jesus traz a criação, né, de Deus ali, a instituição do casamento pelo próprio Deus diante ali dessas pessoas que estão questionando. Então, é como se as pessoas buscassem ali um motivo para se divorciar. Né? Eles querem saber se é lícito divorciar por qualquer motivo, ou eu posso me divorciar da minha mulher. E aí Jesus, em vez dele ir nesse eu posso me divorciar, né, ele vai para a questão principal, para a questão original, o princípio de Deus na criação. Não separe. Né? O que Deus juntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então Jesus traz lá do Gênesis, ele mostra essa união, essa instituição pelo próprio Deus no casamento. Deus instituiu o casamento, Deus uniu homem e mulher no casamento. E isso não deve ser separado. Então a gente percebe aqui já uma diferença. Jesus, ele traz a indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel, a não ser pela morte e pelo adultério, né? E os judeus já entendiam diferente. Eles usavam o texto de Deuteronômio para qualquer motivo repudiar a sua esposa. Para qualquer motivo, eles então davam carta de divórcio, né? Então é como se a dureza do coração humano aí buscasse formas de se divorciar, né? E a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Jesus traz então esse fato de que o que Deus uniu não separe o homem, né? O verso 8 ele destaca que os dois então, homem e mulher, serão uma só carne. Verso 7, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e uniciar a sua mulher. Então houve uma união ali no casamento, no ato sexual, e isso não deve ser então desfeito. O homem não tem capacidade para desfazer algo que Deus fez. Não deve ser feito o divórcio por qualquer motivo. E o texto continua, os discípulos quando chegam em casa, eles ainda têm questionamento sobre a questão do divórcio, né? Verso 11, e ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outro comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e se casar com outro, comete também adultério. Então essa é a questão. O casamento foi instituído por Deus, foi estabelecido por Deus, e quando homem e mulher, né, o homem deixa sua casa, deixa seu pai e sua mãe, ou seja, ele deixa ali o seu vínculo, o seu relacionamento mais profundo, que é de pai e mãe, e ele sai desse relacionamento e entra em um outro relacionamento ali, tornando-se uma só carne com a sua esposa, restabelecendo uma nova família. E esse é o plano original de Deus, esse é o ideal de Deus para a humanidade, que o casal não se separe, né? Então, esse texto nos mostra o princípio do casamento. Não deve ser dissolvido, não deve haver divórcio, né? A não ser, como eu disse, por casos excepcionais, por questão de relações sexuais ilícitas, que é o texto paralelo que Mateus vai trazer. Mas isso é por causa da dureza do nosso coração. Existe o divórcio, existe a possibilidade do divórcio, mas não é assim o ideal de Deus, né? O ideal de Deus é que o casal se coloque ali diante do Senhor, que o casal coloque todo o esforço para viver em paz uns com os outros, para ter um casamento abençoado, para ter um relacionamento marido e mulher abençoados. Os dois foram unidos, os dois vivem debaixo do mesmo teto, os dois dividem a mesma cama, os dois dividem a mesma mesa, a mesma comida, né? E tem o mesmo Senhor diante deles ali. Então, o divórcio ele é realmente causado pela dureza do nosso coração. Então, esse texto destaca também essa dureza do coração humano, essa fraqueza humana de cometer atos sexuais ilícitos, de adulterar, né, de querer repudiar a sua mulher por qualquer motivo, que era o que imperava, o que acontecia na época de Jesus e acontece na nossa época, né? Quantas vezes a gente não observa, mesmo no meio cristão, mesmo no meio da igreja, homens e mulheres que se casaram ali, fizeram votos diante de Deus, diante da igreja, foram no cartório, assinaram lá
uma carta dizendo que estão unidos, e diante de tudo isso, muitas vezes por motivos banais, as pessoas se descasam, as pessoas se divorciam, né? Então isso mostra como a nossa sociedade está sem parâmetro, né? Como que o casamento ele tem sido atacado, tem sido abalado pela cultura, pelo modo como as pessoas vivem hoje em dia. Então as pessoas hoje se divorciam por qualquer motivo, o casamento é banalizado, né? O ato sexual é também banalizado, né? A distorção do casamento, homem com homem, mulher com mulher, né? E alguns dizem assim, até mesmo cristãos, né? Não, é uma incompatibilidade com essa mulher, então eu vou me divorciar, a gente decidiu se divorciar. Então isso não deve ser assim, né? Minha palavra aqui para mim e para você é a seguinte, que se quem pode casar é exatamente um homem ou uma mulher, alguém que consegue sair da sua casa, sair debaixo do seu lar ali, debaixo do seu ninho, foi constituído ali com seu pai, sua mãe, e deve ser uma pessoa responsável, deve ser alguém com capacidade para guiar, para criar uma família. Então, e assim também a mulher, né? Se chegou ao momento de chegar no altar, de chegar diante ali de um ministro do evangelho e se casar, que seja fiel, que seja firme, que segure aí essa onda aí, né? O casamento, existem problemas, mas em Cristo Jesus, com o Senhor, a gente consegue avançar. Então a minha palavra aqui aos homens e às mulheres, casados, não casados, é que sejam homens de verdade, que sejam mulheres de verdade, pessoas fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, que colocam Deus, que colocam Cristo em primeiro lugar em suas vidas. E aí nossos casamentos serão sim abençoados. Então, essa palavra é importante. Nós vemos escândalos acontecendo dentro da igreja, das igrejas, né? Questão de até mesmo ministros do evangelho se divorciando, adulterando. Então a gente tem uma situação problemática na nossa época, na nossa era, e a palavra de Deus permanece firme. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. A vontade de Deus é que o casamento continue firme, continue sólido, né? Que o homem e mulher sejam separados somente através da morte, quando o Senhor chamar um ou outro. Que Deus nos abençoe, né? Só para a gente recapitular, falamos sobre a importância do ensino, né? Então estude a palavra de Deus, né? Pergunte para mim, que sou o seu pastor, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender sobre algo específico, né? Todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras, perdão, nós temos aí estudos bíblicos, têm sido abençoados, né? Nós temos aí a mensagem de domingo também, que tem sido, ao meu ponto de vista aqui, na minha visão, também abençoado. Esse livro de Marcos é maravilhoso e a gente vai caminhando aí até o fim, até Jesus Cristo morrer ali na frente e ressuscitar. E temos muito a aprender com a palavra de Deus, né? Então o ensino é importante, e aqui o texto nos destaca então a dureza do coração humano. As pessoas procuram qualquer motivo para se divorciar, qualquer motivo para adulterar. E a palavra de Deus então nos mostra que essa força do casamento, algo que Deus uniu ali e não deve ser separado, né? Não é separado simplesmente pelo homem, né? Só Deus tem a força de separar esse casamento. Então a minha palavra é essa, a minha oração é que Deus nos abençoe, tanto no estudo da palavra de Deus e também como homens e mulheres, né? O casamento ele aponta para algo maior, aponta para a fidelidade de Deus em relação a nós. Então que possamos ser também fiéis, que os nossos casamentos possam apontar para a aliança que Deus tem conosco, como seu povo. Jesus Cristo é o noivo e a sua igreja é a noiva, né? E no último dia haverá então essa união. Que a nossa vida possa ser também de fidelidade a Deus e ao nosso próximo. Deus abençoe. Quero fazer uma oração nesse momento. Pai, obrigado por mais um momento na Tua palavra. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa congregação, abençoe os nossos estudos, as nossas escolas dominicais. Pedimos a Deus que esse momento de pandemia possa passar o mais rápido possível, a Deus, para que o Teu povo volte a reunir-se ali, Pai, volte a ser abençoados, volte, ó Deus, a receber mais do Senhor, da Tua palavra, da comunhão, do louvor, ó Deus.
de suportar ali, de estarmos, ó Deus, uns com os outros ali, ajudando, ó Pai, mutuamente. Em nome de Jesus, abençoe também os casais, abençoe os solteiros, ó Pai, da nossa congregação. Coloca a tua boa mão sobre nós, nos fortaleça diante das nossas tentações, tribulações, provações, ó Deus, e abençoe especialmente os casais e aqueles que têm o objetivo de casar também, Pai. Colocamos a nossa vida diante do Senhor, que possamos entregar dia após dia nosso coração diante de Ti. Essa é a minha oração para a glória de Jesus Cristo. Amados, um grande beijo a cada um e volto a dizer, estou com saudade de estar ali na frente do púlpito ensinando. Isso tem, enfim, me deixado um pouco triste em relação a esse retorno que não acontece, né? Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que isso possa acontecer o mais rápido possível, tá joia? Um beijo para cada um. Deus abençoe.